Vamos começar a nossa sessão do Office Hours de hoje. Hoje aqui com vocês, eu, Karina Pastor, e Paulo Kinzel. Nós somos gerentes de produto do Oracle Apex, e vocês veem aí na tela os nossos contatos para que vocês possam se conectar com a gente também pelo LinkedIn. Na sessão de hoje, nós vamos falar dos novos recursos do Oracle Apex 26.1. Não vamos cobrir todas as características, porque é um conteúdo muito amplo, então são os destaques. E antes de seguir para a sessão, nós temos alguns anúncios e atualizações para vocês, começando pelo convite para a última sessão, né, da série do que há de novo no Oracle Apex. É o nosso Office Hours Global. A parte 8 vai ser agora na quinta-feira, dia 9 de julho, às 11 horas da manhã. E todas as sessões passadas já estão no YouTube. Vocês podem acessar aí o nosso canal para acompanhar aí as sessões passadas, e também essa próxima estará disponível no nosso canal. Convidamos vocês também para acessar e ler aí a nossa newsletter. Já temos 8 edições neste ano. A edição agora de julho trouxe também, como sempre, novidades, eventos, casos de sucesso e os ACEs também. Queria destacar aqui que o ACE desse mês, em destaque, foi o Marcelo Batalha, que recebeu aí durante o Scope direto do Jason Haynes, o Apex Challenge Coin, que é um reconhecimento pela contribuição com a comunidade, pelo conhecimento técnico, enfim. Então, parabéns, Marcelo. E fica aí o convite para vocês acessarem a news para estarem atualizados sobre tudo que está acontecendo no Apex. Nós temos também mais de 20 artigos técnicos com passo a passo, falando aí de novas funcionalidades do 26.1, por exemplo, a apresentação do Apex Lang, o futuro de aplicativos generativos, o Apex Atlas, que é uma ferramenta interativa de aprendizagem sobre componentes e prioridades do Apex, estruturação de aplicações do Apex utilizando blueprints, novidades em relatórios interativos, enfim, uma infinidade de conteúdos à disposição de vocês. Então, acessem o nosso blog para também a gente que vai ajudar vocês aí na jornada de desenvolvimento aí com o Apex, especialmente o 26.1. Queria falar um pouquinho sobre eventos. Tivemos agora, no dia 4 de julho, em João Pessoa, o evento do GUOB. Tivemos o Paulo Kinzel e o Jason Haynes. Muito obrigada a todos que puderam participar. E já estamos aí nos preparando para o LAUC Community Tour, que vai passar por 9 países aqui na América Latina, começando no dia 14 de agosto no México. No dia 29 de agosto vai ser aqui em São Paulo, no Brasil, e o último evento vai ser no dia 2 de setembro na Argentina. Então, para vocês que puderem participar e se conectar com a gente também no LAU, que vai ser uma super oportunidade. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, não enviem pelo chat, enviem pela sessão de Q&A. Em casos mais específicos aí que exigem conhecimento, um detalhe mais aprofundado, por favor, compartilhem pelo fórum técnico da comunidade. Vai ajudar muito pessoas, né, outros desenvolvedores que possam ter as mesmas dúvidas, tá bom? E agora eu já vou convidar o Paulo Kinzel, que vai então falar com a gente sobre os destaques aí do Apex 26.1. Muito obrigada, Paulo. E agora é com você. Vou parar de Obrigado, compartilhar Karina. aqui. Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. Faz muito tempo que eu não tenho que apresentar num Office Hours. Então, se algo errado não der certo, a culpa é da Karina. Não, brincadeira, pessoal. Eu já fiz vários ensaios aqui. A ideia é a gente poder apresentar o melhor sempre possível. Vocês sabem que a IA às vezes não concorda com a gente, principalmente em momentos de apresentação, mas temos recursos, temos vídeos, temos de tudo sobre as novidades do 26.1. Então, sem mais demoras, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, novos recursos do Oracle Apex 26.1. Primeiramente, aí, gosto de sempre compartilhar os links para aqueles com o qual ainda não me conectei. Por favor, vamos nos conectar. A gente está numa fase que é bom, muito importante também a gente voltar a se comunicar via GitHub, caso vocês tenham interesse, estejam utilizando.
Voltei a mexer muito nessa parte aí nos últimos meses, ainda mais devido ao próprio Apex Lang e todas as features agora que a gente tem trabalhado. Como a Karina já fez a apresentação, acredito que não preciso fazer uma extensão maior dela, não. Agora que passou 10 segundos e eu consegui que alguns de vocês escaneassem os meus QR Codes, daí os QR Codes que importam mesmo, né, pessoal? Porque os que importam são os da Oracle. Aqui embaixo nós temos o do GitHub do Apex, é o Git oficial, lá vai ter, por exemplo, o Blueprint que a gente vai conversar daqui a pouco, ele tem vários aplicativos de demo, plugins e aplicações complementares. Então, muito do que a gente disponibiliza para vocês também tem no nosso repositório. Além disso, também recomendo bastante a utilização do Oracle Skills, que é outro repositório só com isso, sendo que acredito aí para a nossa equipe de devs Oracle Apex, as duas mais importantes são do Apex Lang e ferramentas de database. Então tá aí 4 QR Codes, caso vocês não consigam pegar uma delas aí, pode me perguntar depois, podem postar nos nossos grupos que, como sempre, eu vou estar passando os links para vocês. Beleza? E vou tomar muito chá, pessoal. As terras gélidas do Rio Grande do Sul aqui tá bem frio, então é na base do chá e da coberta no colo aqui para se esquentar. Declaração de Safe Harbor, só lembrando todo mundo que isso aqui é uma apresentação, algumas coisas podem mudar até devido à passagem do tempo. Vocês podem estar assistindo isso aqui daqui a um ano. E as mudanças podem ocorrer mudanças durante os nossos patches e toda a movimentação de desenvolvimento da própria plataforma do Oracle Apex. Com isso, então, vamos à primeira parte, que é falar de Spec-Driven Development com Apex Blueprints. Então, um resumo, e eu vou trabalhar mais ou menos nesse formato, um resumo, tentar explicar qual a importância e daí fazer uma demonstração, certo? O caso até do Spec Driven Development, tentei. Eu juro por Deus, pessoal, tentei várias vezes. Vai ser vídeo, porque às vezes ele leva 5 minutos, às vezes a IA leva 20 minutos. Então, ficou no vídeo esse carinha aqui em específico, mas os outros a gente vai fazer na prática. O que é Spec Driven Development? Spec Driven Development é uma metodologia utilizada para a gente poder criar aplicações com base nas especificações. Quem tá mexendo com isso está observando cada vez mais que o nível de abstração mudou um pouco. Então, antes a gente codava tudo e o analista de negócio ia lá e testava. Agora, a gente está tendo uma interação maior que pode ser vinda dele, ou pode vir de nós para partir para a aplicação. Nós criamos os padrões de aplicação e a IA implanta os padrões. A gente não implanta o padrão. A gente diz o que vai ter lá dentro. Por isso que eles usam tanto o termo intent, intenção, do que a aplicação precisa fazer. Por que isso é importante? Porque alinha as regras de negócio de forma, em teoria, de forma mais fácil com o próprio app que vocês estão gerando. Isso reduz as inconsistências e facilita o uso da IA para gerar essas entregas. O que é o Blueprint no Apex? O Blueprint no Apex, então, é um arquivo MD, um arquivo Markdown, a maioria aí que está mexendo com IA já conhece, que vai definir tudo, tudo, ele é um arquivão. E ele pode ser importado diretamente lá no Oracle Apex. Qual é a vantagem da gente ter esses dois juntos? Criar POC. Vou criar minha primeira aplicação. Já tenho as tabelas definidas e quero fazer uma aplicação grande, ou grande não, né? Porque é uma POC não é o contrário de uma aplicação grande, mas quero fazer ali uma aplicação de 5, 10, 50 páginas para iniciar. No um para um, hoje, se eu vou fazer com poucas páginas, até o Apex Wizard atende muito bem. Agora, quando tem múltiplas páginas, a IA vai ganhar do Wizard, tá? Então, tem um número mágico ali em que utilizar o Blueprint, vocês vão ter um ganho de performance, de entrega muito grande mesmo. E como é que isso funciona, então, pessoal? Na sua forma mais básica, a gente vai ter uma especificação, um spec, um arquivinho, dizendo o que é meu aplicativo tem que ter. A gente vai ter os metadados do esquema, que vocês vão ver ali como é que é possível extrair eles de forma fácil. A gente foi criado uma funcionalidade para isso.
e o prompt do sistema, que está no QR Code. O primeiro QR Code que eu coloquei lá tem o link para este prompt, certo? Esse prompt ele é gigantesco, não tem como replicar ele, mas tá lá fornecido e ele vai ajudar a IA a entender qual é o formato que esse arquivo tem que ter. Nós jogamos todos esses arquivos para a IA codificar, ela vai gerar um novo arquivo, conforme eu já falei, que vai ser, entre aspas, transpilado. Não temos compilação aqui, né? Ele tem que ser convertido para a linguagem de programação para gerar, para assim gerar o aplicativo Apex. Aqui então tem nosso videozinho de demo. Vocês vão ver que algumas partes eu vou pular, porque esperar a IA processar ia ser triste. Temos o Describe Tables, que é ali pelo o SQL Objects. É possível selecionar uma ou múltiplas tabelas, baixar como um arquivo ou descrevê-las. Descrevendo elas, a gente tem, por exemplo, a opção de copiar essa informação e já colar no nosso projeto. Deixa eu dar um pause. Vocês vão ver que o projeto, então, vai ter os metadados e ele vai ter os outros dois arquivos que eu mencionei. Precisa ser assim? Não, não precisa. Eu já testei de várias formas. Eu apertei aqui no pause sem querer, reiniciou, volta. Já testei de outras formas, funciona, mas essa aqui é bem padrão, é bem fácil de fazer e de implantar. Com isso, a gente ali puxa um codex da vida e diz o seguinte: olha, usando o arquivo X, Y e Z, eu quero que tu me crie um scaffold, um rascunho, uma POCzinha básica feita com Apex, para o Apex, no caso. É isso. Por que que eu só preciso escrever só isso? Porque a definição está no spec.md, que pode ter outros nomes se vocês quiserem. Então ele vai rodar aqui, vocês vão ver que ele já está indo utilizando as skills aqui, utilizando os arquivos. Eu tenho as skills instaladas. Alguns membros da equipe da turma do Oracle Ace já falaram que não é para tudo que precisa a skill. Acho que nesse caso precisa, mas por Apex Lang tem muita coisa que está sendo gerada de forma automática, que é uma excelente notícia. Conforme a gente vai avançando no tempo, mais coisa vai ser entregue. E depois de 3 minutos quase, ele gerou nosso primeiro arquivo. Eu rodei isso aqui no High, na configuração High da IA, tá? Não rodei no Extra High porque no Brasil o dinheiro de token é uma coisa importante, acho que em qualquer lugar, mas principalmente para nós. E isso vai gerar duas revisões, que foi 1 minuto a mais de retrabalho. Aqui no caso, vai ser puxado o arquivo, como vocês vão ver, direto ali do projeto, bem manual, realmente para mostrar assim qual é a forma mais fácil de fazer isso daqui. Então, puxar o arquivo, fazer a importação, e ele vai fazer essa primeira leitura, e o que que a gente faz? Ó, deu um erro no blueprint. Copia o erro. É isso, pessoal. Vocês podem ir lá tentar corrigir, mas é mais fácil copiar. Não precisa nem dizer eu estou com problema. Só copiar o erro já é o suficiente para que a inteligência artificial entenda que ela tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Ela tem histórico da conversa, então ela sabe que o processo está em andamento e ela viu ali que algo errado não deu certo. Então vai ter um pequeno pulo aqui de tempo do vídeo. Vamos dar uma olhada quanto tempo vai passar, ou eu tento acelerar um pouco aqui. Ela passou uns minutinhos ali, ó, 5 minutos, pensando e aplicando a correção. Feita essa correção, eu repito o processo. Volto ali e importo o arquivo. Então, quando a gente roda no Extra High, que normalmente custa o dobro, ele normalmente não vai causar o que vocês vão ver no próximo vídeo, mas custa o dobro. Então, cabe aqui o bom senso. Olha, eu não quero perder esse tempo, Paulo. Não perde esse tempo, coloca no Extra High. Olha, eu preciso eu preciso ser bem controlador do que tá, quanto eu estou executando. Coloca no high, é importante ir testando. Que novamente eu só copiei os erros e ele fez mais uma leitura. Vocês vão ver que é uma leitura de 1 minuto. É uma correção banal ali para IA encontrar o que, que foi o problema. Depois disso, vamos ver, eu acho que eu dei um pause neste vídeo aqui também. Ali, 51 segundos. Ela fez a correção necessária. E eu voltei lá na minha aplicação e importei ela novamente.
Então vamos dar uma olhada aí o que que ela gerou para nós. Um, dois, três, um, dois, três. Fez o processo novamente de trazer o blueprint, ele executou e vai dar a importação criada com sucesso. A gente avança um pouco, porque vocês conhecem, às vezes conhecem nossa ferramenta. Ela às vezes fica um tempo quando nós temos várias páginas, porque não tem como não ficar um tempo quando tem várias páginas. É um processo grande que fica todo implícito dentro do Apex. E tá aí, meu aplicativo com toda a formatação básica, todas as telas iniciais que a gente precisava, sem que o analista ou a pessoa escrevendo tenha que fazer isso descrevendo diretamente isso que precisa ser feito. Ele, no caso aqui, leu quatro tabelas e uma view para gerar a nossa aplicação. Perfeito. Vamos para a próxima parte. Eu vou responder todas as perguntas, pessoal, lá no final. Só peço de novo, como a Karina falou, que vocês utilizem a parte de Q&A para isso. Seguindo, então, agora vamos falar do Apex Lang, que é a outra grande novidade da versão 26.1. Qual é a importância do Apex Link? Ele é de fácil entendimento, é uma lista de arquivos APX que seres humanos e IA conseguem entender sem dificuldade, deveriam pelo menos. Ele permite controle de versão, que é uma coisa importantíssima. Vai dar para fazer de uma forma mais granular do que nós tínhamos só com os arquivos .sql. Validável, essa parte aí nós vamos ver, eu acho que é bem interessante até para ter um desenvolvimento híbrido entre humanos e IA. Pronto, para IA, não, não, um reforço, aqui é só um reforço do que a gente tem conversado bastante. Aqueles arquivos SQL, eles são. A IA entende eles, os nossos esportes mais antigos, mas isso tem um custo. É mais verboso, são outras coisas que a gente vai discutir aqui e que acaba comprometendo a qualidade do que é gerado. A ideia é editar isso. E portável. Então, como sempre, é um arquivo exportável que dá para tirar de um lugar e colocar no outro. E novamente, igual ao formato que a gente viu de scaffolding com os arquivos Markdown, o ApexLang, a ideia é a intenção da aplicação, mais do que a programação direta em cima do aplicativo. E aqui está o foco do que nós estávamos conversando antes, certo? Lado esquerdo, SQL, lado direito, ApexLang. Eu tenho conversado bastante com o pessoal e aqui eu vejo vantagens tanto técnicas quanto de orçamentárias ou produtividade, porque os pacotes de comunicação com a LLM são menores. Então, vai enviar menos coisa. Enviando menos, envia mais rápido. Tendo menos coisa para recebida, aí a processa mais rápido e gera um output mais rápido, tendo uma chance muito menor de acontecer o context rot, que é quando a qualidade dela cai proporcionalmente ao volume de informação passada para ela ao mesmo tempo. Então, são tudo coisas que, através do Apex Lang, a gente visa reduzir a chance de erros, a chance de trazer um conteúdo indesejado o que simplesmente não vai compilar, porque ia ter o dobro de caracteres barra tokens quando eu enviasse o meu fonte original. Esse eu acho que é essa grande sacada do Apex Lang aqui, pessoal. Temos uma parte de validação de integridade, aqueles que trabalharem com VS Code. Não estou dizendo que precisa usar o VS Code, qualquer editor vale. Mas a gente tem o plugin do VS Code que permite fazer essa validação. Aqui no exemplo, por exemplo, não era a tag agente que está com erro. O response format, que é o tipo de agente, o nome do agente, o ID dele, que eu tenho lá no Share Components, não foi encontrado. Porque eu tinha renomeado ele, e daí nesta página, nesse botão para esta ação dinâmica, para essa trigger action, na verdade, agora temos trigger actions, ele não encontrou aquele apontamento. Olha que legal isso. E quando eu for importar, vai ter um reforço. O importador vai dizer: olha, não encontrei esse cara. Então tem essa validação para garantir que vocês vão encontrar o problema, a IA vai encontrar qual é o problema, e isso possa ser corrigido da forma mais rápida possível. Beleza, belezinha.
Agora vamos para um demo bem simples. Eu estou aqui, vamos ver que se não caiu a sessão. Vocês vão ver que eu estou no localhost. Me dei o trabalho de instalar o banco, de instalar o Word, instalar o SQLCL, instalar o Apex, conectar tudo via MCP para poder fazer essa apresentação para vocês. Deu um pouquinho de trabalho, mas valeu a pena mesmo, porque a gente consegue ter uma visão melhor de tudo o que está acontecendo. Precisa, olha, antes de instalar tudo isso, eu já conseguia mexer com o Apex Lang e as skills. Eu só tinha o trabalho adicional de ter que gerar um zip e colocar lá no import do Apex. Se vocês querem usar o oracleapex.com, esse é um caminho para poder brincar, fazer esse bate-volta. Caso vocês queiram algo mais integrado, utilizando aqui essa extensão, isso aí. Utilizando a extensão, ele vai puxar as informações, a gente consegue conectar via MCP e vocês podem pedir para ele ler as tabelas do banco, popular elas e trabalhar de acordo. Fica menos manual o trabalho. Nós temos aí um arquivo apex.apx. Eu tenho bastante aqui, se a gente olha, como é que era? Aqui, voltando. Eu tenho várias conversas que eu fico tô fazendo isso aqui o tempo todo. Tornei para mim um desafio tentar entender até onde dá para ir fazendo e dá para ir longe, certo? E eu também estou tentando fazer acontecer aí de perdão, como é que a gente pode utilizar o mínimo possível de recursos para fazer essa entrega, o mais rápido possível. Vamos fazer aqui uma alteração simples, porque esse cara, ele, se nós olharmos aqui, ele é o meu Apex AI Agents, que nós vamos dar uma olhada nele depois. Esse Apex AI Agents, ele tem, por exemplo, a página 1. Fácil de ler aqui, eu sei que tem uma região, que é um static content, e o nome dela está Apex AI Agents. Eu vou chamar ela de banana, que daí eu tenho certeza que eu vou achar esse nome. Show Hide Floating Meeting Controls, que está na minha frente. Agora eu tenho aqui o botão Import Application. Posso clicar, vou clicar nele. Ó, vocês vão ver que ele está pensando aqui, está fazendo a conexão minha com o banco, usando o SQL-CL neste caso. Importou com sucesso. E se eu voltar lá para o meu app, que eu não tinha aberto ele ainda, não tem problema. A minha sessão terminou, porque sim, faz tempo que eu estou rodando ela. Pam, pam, pam. Então, olha lá. É isso. Poderia botar a IA para rodar, mas realmente ela fica alguns minutos ali rodando. E para a gente entender como essa conversa aqui acontece, não é necessário ativar ela diretamente. O Apex Lang dá para trabalhar direto do Apex Lang, é só mais rápido da outra forma, tá? O que que é interessante ver? Todos os arquivos do Apex, os arquivos .sql, eles vão ter um para um. Quem exporta com o split files lá do nosso método de exportação, eles vão ter um para um aqui. Então é possível continuar. Algumas dores, como a questão de ID, datas de atualização, criado por, que normalmente o versionamento, quem faz o GitHub, quem versiona os projetos de Apex utilizando os arquivos SQL, normalmente isso acabava causando às vezes problema de merge. Isso foi tudo tirado fora. A ideia é deixar o mais simples, mais fácil e o mais transparente possível para vocês poderem utilizar a ferramenta. Ela também permite, através, de novo aqui do plugin, por exemplo, que vocês venham para o Apex e dá para baixar, exportar as aplicações. Eu não quero sobrescrever a minha aplicação já importada, mas a gente pode exportar as aplicações. Então, o que existe dá para trazer tudo pela IDE, não precisa fazer um export geral, gerar a pasta e trabalhar por dois caminhos ao mesmo tempo. Então, isso aí. Esse é o Apex Lang de uma forma bem simplificada. Aqui eu estou cuidando o tempo no minuto, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Tô bem. Estamos na metade ainda da nossa execução da nossa apresentação de hoje. E eu vou continuar então.
com a nossa apresentação. Provedores de IA. Então, o Apex tinha, para aqueles que conhecem, sempre três provedores de IA, que era a OpenAI, a OCI e o Cohere. Então, foi adicionado vários modelos adicionais, como o Gemini, como o Claude, como o Grok, e, se eu não me engano, tem agora também um dos meus favoritos, que é o OpenAI API. Então, qualquer LLM que tenha assinatura da OpenAI, de web service da OpenAI pode ser utilizada. Se vocês estiverem rodando, por exemplo, uma LLM local, vocês podem colocar a base URL dela lá no cadastro e executar. Então, é dado uma flexibilidade muito grande para que seja possível trazer a sua própria LLM para o contexto do Oracle Apex, seja como um assistente na parte de desenvolvimento da plataforma e também nos nossos chatbots, agentes e os recursos de inteligência artificial que vocês já conhecem. Próxima parte, então, agentes e ferramentas de IA. Então, essa aqui é uma parte bem interessante, porque quem já trabalhava com o Apex 24.2, nós tínhamos o AI Configuration. E agora ele evoluiu, assim, de certa forma, de uma forma extremamente resumida, ele evoluiu para um agente de IA. E como é que funciona? O usuário vai conversar com a ação dinâmica do agente ou algo que vocês mesmos prepararam. Vai ser gerado o contexto, essa parte mais ou menos igual. A resposta é enviada do contexto com as informações adicionais que podem vir de um RAG, vai ser mandado para o modelo, que pode ou não, e daí temos o loop de agentes que vai possivelmente pedir para executar alguma coisa e depois entregar essa resposta para o usuário. E com isso a gente consegue uma inteligência maior. Eu não preciso ter tudo no meu Augmented Prompt, ou no meu RAG, como eu tinha antes. Eu posso ter algumas informações adicionais que são obrigatórias e mais dinâmicas, então não precisa ser tudo arquivo de texto e nem tudo RAG. O modelo vai processar, e o meu modelo pode dizer assim: eu preciso de mais informações. Como é que eu faço isso? Daí ele pede para o Apex executar alguma coisa em banco, ele executa, devolve para a IA, e daí sim a IA responde o usuário. Essas ferramentas são todas definidas por vocês, desenvolvedores. O modelo não consulta nada direto nem de forma arbitrária. A não ser que vocês coloquem um Select AI acessando todas as tabelas ou um Execute Immediate. Mas, por favor, não façam nenhuma dessas duas coisas por vários motivos de segurança que todo mundo já deve saber. Não, por favor, aí, turma. Possível tudo é possível, não vamos para o possível que não é seguro. Vamos manter sempre dentro de boas práticas de desenvolvimento. Porque alguém me perguntou, alguém disse, não vai executar arbitrário. Se eu botar execute immediate para o usuário poder escrever o select dele, cara, não faz isso. Então, é importante. Vamos dar uma olhada rapidamente aí no nosso mais um demo. Muito bem, cadê você? Aqui, a gente já está na tela certa mesmo. Então aqui a gente tem um exemplo básico. Começou em inglês, mas eu acredito que em português vai dar certo. Se não der certo, aperta F5 e a gente conversa em inglês com a IA. Quais as vendas do cliente? Senão eu já vou dar a resposta. Ele tem que me perguntar qual é o código barra ID desse cliente. E sim, eu botei o ID ali, vocês fingem que vocês não viram que eu botei o ID, só eu escrever 6. Na verdade é o código, é o trancar, não tem nada a ver com o ID. Então, em conversa com a AI, o que que aconteceu aqui? Qual é a vantagem disso aqui, turma? Não precisei fazer um select de toda a view de vendas.
tem que formar o código do cliente. Poderia ser nome, poderia ser qualquer outro identificador, nós que escolhemos. Então, como tá uma mistura de português e inglês, não se apegue a detalhes da palavra summary, mas ele trouxe as informações daquele cliente. Eu poderia também dizer o seguinte: encerre a promoção atual. Vou pedir para vocês confiarem no fato que eu tinha uma promoção aberta. A gente já vai ver ali, vai mostrar por quê. Tem certeza que sim, isso aqui é aquilo que eles chamam de humano no loop. Isso aqui é, de novo, low code, barra no code, barra AI code. Temos vários nomes aí que ainda estão por ver. Você tem certeza? Tenho, tem. Vai lá. Promoção atualizada. Então ele encerrou a minha promoção e o mais simples ficou por último, devia ter sido o primeiro. Diga Hello World. Tinha que ter começado por esse, né, pessoal? Faz parte. Então ele fez um hello, fez um world, eu fiz alguma coisa que eu causei um problema, ignorem. Vamos dar dois OKs aqui. O que que foi tudo isso que aconteceu? Então, se a gente puxar o código, tararara, vamos lá, share components. Eu tenho Sample AI Agents, que igual essa parte aqui não mudou nada. Ainda é um AI Configuration, ainda tem uma mensagem de boas-vindas, mas ao invés de ter RAG, ele tem tools. E os tools funcionam em dois momentos. Augmented System Prompt, que é algo que vai vir sempre com todas as perguntas do usuário, uma informação complementar, que faz mais sentido ela ser dinâmica, mas poderia ser estática também. E o On Demand, esse aqui realmente é a novidade, o que não tem no 24.2, não tem no 24.1, não tem em nenhum outro. Ele permite criar as ferramentas. Quem já trabalhou com conexão de inteligência artificial na parte de function calling vai se identificar aqui. A ideia é pegar aquilo e dar mais funcionalidade, dar mais opções, sem vocês terem que saber fazer o conector de bate e volta. Primeiro que eu mostrei para vocês, que é o Retrieve Sales, retorna os dados de um cliente. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Retorna os dados do cliente. Ele tem um parâmetro chamado Customer ID, que é obrigatório. Por isso que ele foi lá, quando eu disse, traz os dados de venda do meu cliente. Qual cliente? Qual o código? Por isso que até que ele falou Customer ID, Customer Code ou ID. Ah, faltou. E aqui está no Select. É isso. Com isso a gente consegue fazer essa busca facilzinha aqui. O outro item, então, é o End Promotion. End Promotion também encerra a promoção ativa. Não tem nenhum parâmetro e faz um update, sendo que a data de encerramento da promoção é meia-noite de ontem. Mais ou menos isso, com certeza. Além disso, ele tem um User Approval. O usuário tem que aprovar, senão não executa essa ferramenta. Então, eu não preciso codar isso em JavaScript, não precisa ter um Apex Message Confirm. Ele vem de forma no low code, no code, aqui que no code, não estamos codando, com uma pergunta, o que que é a pergunta e o que que são os botões. No final, ele ainda notifica, olha, sim, fui lá, executei, deu tudo certo. Por último, que é em dupla, nós podemos não executar algo em server-side, a gente pode executar em client-side, que implica nosso querido amigo JavaScript. Temos o say hello. O say hello vai ser chamado quando alguém pedir para falar hello world e vai executar um Apex Message Alert. E nada mais. Só para mostrar que dá para encadear esses chamados, então eu criei separado o show world, que vai ser executado logo após o show hello. Então ele entende que ele chamou um, ele tem que vir executar o outro depois.
e vai colocar um Apex Message Show Page Success. De uma forma extremamente resumida, sucinta, eu recomendo muito dar uma olhada nos nossos vídeos e os nossos blogs, mas de uma forma extremamente sucinta e resumida, essa é a nossa nova funcionalidade de agentes, que permite então que vocês adicionem mais complexidade e inteligência aos chatbots de vocês. Perfeito. Vamos então para a próxima página da parte da apresentação. Eu estou aqui com um bom tempo. Relatórios interativos. Esse aqui eu acho que eu vendi para vocês o que dava e o que não dava. Antes do Apex 26.1 vir, tinha gravação desse relatório interativo e eu mostrei para Deus e o mundo que ele ia vir. Então muitos já conheciam até antes do 26.1. Porque a gente já tinha até no nosso preview do AI World no ano passado. Então, vamos lá. O relatório interativo ele sofreu algumas alterações. A gente vai conversar da linguagem natural para não ficar muito tempo em cima dele, mas é a mais interessante. Hoje a gente pode fazer duas coisas que eu acho gostei muito. A primeira é ter aquela coluninha bem legal de checkbox. Então vocês podem clicar lá com o botão direito na coluna, na área de colunas e adicionar uma coluna de checkbox e de radio button para termos finalmente os seletores. E também temos o suporte à linguagem natural, então de certa forma, eu diria que muitos chatbots vão virar esse cara aqui. Não é só relatório interativo que vai adicionar IA, mas antes a gente tinha um chatbot que trazia as informações. Daí o usuário pede para fazer alguma coisa, uma informação em cima daquela informação, que é o relatório interativo, é a informação pronta. Agora o usuário vai pedir para fazer isso. E é legal pelo seguinte, que está dentro do relatório interativo é o escopo da IA, o escopo dos dados, perdão. É o escopo dos dados. E o que a IA olha é o select, ele não olha os dados. Então, o usuário não consegue pedir o que não está no grupo de dados que ele já ganhou o select, e a IA não vê os dados que o usuário está vendo. Ela só vê os filtros que ela pode aplicar. E isso faz com que essa conversa fique muito mais enxuta, muito menor. Não dá, tem 1 milhão de registros, não vai 1 milhão de registros para lá, no LGPD não é ferida, não dá problema. Aí ela ganha o select, ela tem que manipular aquele select e devolver para o relatório interativo, trazendo os filtros para que ele execute. E acabou. Então, traz uma garantia muito interessante. A gente vai entrar nesse cara aqui porque eu vou mexer nele já lá de dentro do próximo item aqui que a gente vai conversar, que é o Data Reporter, que é a outra funcionalidade. Vou fazer um demo 2 em um, porque estava olhando, eu fiz um demo de 2 minutos um demo de 2 minutos no outro e o outro gerava um. Então a gente vai olhar tudo de uma vez. O que é o Data Reporter? Data Reporter é uma nova seção. Vocês vão ver que o Team Developer ficou escondido. Vou mostrar para vocês onde é que está, caso queiram continuar utilizando. E o Data Reporter veio. Ele é uma nova experiência, então, de relatórios. A gente notou que tem muita gente que utiliza o Apex só para gerar, só com views, por exemplo. Dá acesso para um usuário e diz para ele, cara, tu vai trabalhar em cima dessas views, tu vai gerar teus relatórios, aí de ti seu VDML aqui, ou se não, só dá acesso às views, a esquema só tem view mesmo, e deixa ele poder criar as suas visões. Porque existem aqueles usuários avançados, eles não entendem de PLSQL, mas eles entendem do SQL básico, eles conseguem criar as aplicações sem problema nenhum. Então, eles ganham um ambiente mastigado com um conjunto de dados prontos e eles geram as suas visões, os seus relatórios em cima disso. Faltou a minha telinha do demo, mas não tem problema. Vamos para o demo agora. Eu tenho aqui, então. Agora estamos no oracleapex.com. É só interessante que eu disse que eu ia mostrar, né? Team Development está aqui na direita para aqueles que usavam. Eu acho que são poucas pessoas, na minha experiência, poucas pessoas usam ele. Mas se vocês quiserem, ele está aqui, tá, turma? Temos aí um Data Reporter.
Esse Data Reporter, é possível criar aplicação em cima de datasets. Então, aqui, por exemplo, posso gerar um novo dataset. Eu não vou gerar o dataset, porque às vezes são passos que às vezes fica um minutinho ali, e a gente aqui no meio da apresentação fica pensando, vai dar certo? Não vai dar certo? Sempre dá certo, mas como demora um minuto, melhor não. E aqui já tem uma aplicaçãozinha criada, bem simples, de uma página. Ela tem o Sample Data Reporter. Então, vou dar um play. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É uma aplicação bem simples, numa telinha básica, e já vai falando de todos os relatórios. Então, View Sales, que foi o cara que eu criei, através dos nossos creates aqui, tem um relatório interativo, que fica bem diferente quando a gente habilita a linguagem natural nele. Nosso Actions ainda existe, está aqui, faz tudo o que ele sempre fez, mas eu não preciso mais passar por esse cara. Só um segundinho, pessoal, que o meu timer aqui ficou escuro. Aí, 12 minutos, mais ou menos. Estamos bem. Então, vou pedir aqui para fazer quebre por cliente e ordene por total. Normalmente funciona. Por que que eu não botei a group por cliente? Porque a group, quem mexe, todos vocês sabem, faz group by. Group by é diferente de quebrar por cliente. Um group by ele totaliza, ele esconde todo o resto, só me mostra os totais e o nome dos clientes. O quebrar por cliente, então, me mostra aqui a pessoa. Ele põe a pessoa junto no topo ali, que eu acho sempre bem legal para fazer uma visualização e a minha ordenação. Tá feito. Quero ver mais coisas. Dá para continuar perguntando aqui ou dá para olhar o histórico do que foi conversado. Ele puxa o assistente aqui do lado, o mesmo assistente de sempre. Crie um gráfico de vendas por cliente, vendas por clientes, vendas por cliente. Então, essa conversa aqui, ela é alinhada com a conversa ali de cima, com a conversa na parte de cima. Ela não, elas são o mesmo trabalho. Ele está fazendo então a visão dele e tá aí o meu relatório, sendo que eu posso voltar aqui. Tudo dentro dos que o relatório interativo sempre permitiu o usuário fazer. Então, se ele não gostou, ele pode vir aqui, clicar e fazer as alterações ele mesmo. Não é algo, agora eu estou preso a IA. Não, desliga a IA, fecha o chatzinho e faz por conta. Cria o seu subrelatório. Não tem problema. A compatibilidade do que tinha antes continua, a flexibilidade que tinha antes continua. Não quero mexer na IA, eu sei fazer meu trabalho, também continua. Então aí, dois em um, pessoal. Data Reporter com um relatório interativo, certo? Perdão, vamos continuar. Outras melhorias, então, da plataforma. Região de mapas. Turma aí, tem uma turma que eu sei que gosta de mapas. A região de mapas, ela recebeu uma atualização bem legal, sendo que ó, uma das mais expressivas para quem faz a plotagem, faz muito pontinho ali no mapa, é a questão do tiles vetoriais, os quadradinhos, um grid vetorial que vai preenchendo aos poucos, e isso permite que a renderização desse mapa aconteça de forma mais rápida. Então, antes esse componente nativo fazia tudo de uma vez e agora ele vai aos poucos. Isso melhora a experiência do usuário porque ele consegue ver as coisas acontecendo, ele vê que está sendo construído, e ele não acha que ele está trancado, ou que não está funcionando, ou que está carregando ao infinito, porque as coisas estão sendo montadas. Algumas outras funcionalidades também de qualidade, como limitação, por exemplo, na imagem aqui é o território americano, poderia ser o mapa do Brasil, e vocês conseguem dizer, não adianta fazer um zoom maior do que o estado de São Paulo. Então, o usuário vai poder, no máximo, voltar até o estado e depois entrar pontualmente. Não pode sair do Brasil. Vai no máximo até o Brasil e depois ele tem que entrar nos estados.
e algumas customizações de imagem, então questão de cores, poder adicionar HTML nesses informativos para ficar mais fácil de discernir a informação que está sendo exibida em tela. A grade interativa, a melhor amiga ou pior inimiga aí dos devs, que eu sei que metade de vocês ama ela e a outra metade não pode ver ela nem pintada. É um componente bom, pessoal, é um componente bom, não estou falando mal da Interactive Grid, mas eu conheço, conversando com muita gente, assim, eu acho bem interessante ver como a relação com ela depende muito de empresa para empresa. A grade resolveu, a Interactive Grid recebeu uma atualização bem interessante para edição em massa. Então, é possível copiar e colar diversos registros, é possível ter esse trabalho em cima do ato de seleção dos itens, que nós temos um vídeo também do nosso Office Hours, se não me engano, na parte 4, que o nosso colega da equipe de desenvolvimento entra bem em detalhe sobre como utilizar para poder fazer esse trabalho, essa requisição que muitos já tinham pedido há um bom tempo. Eu quero poder copiar e colar um grupo de informações. E sim, eu não estou mais indo para os demos, pessoal, porque eu estou cuidando do relógio aqui. Um grupo de informações maior. Vou trazer lá do Excel 8 linhas e 8 colunas e quero colar tudo de uma vez. Temos também o tema universal. Nosso querido Universal Team sofreu, sofreu não, né? Recebeu uma melhoria. Recebemos um tema novo que é o Iris. Ele é um tema que veio de forma mais enxuta. Para aqueles que mexerem, vocês vão observar que ele é uma mescla entre o Redwood e o Vita. Ele traz muitas coisas do Vita, porque maioria não, mas muitos ficaram na utilização do Vita. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que trabalham com uma visão mais simplista da edição do tema, ou usa para mexer em 8, 10 itens ali, tamanho de menu, tamanho de navbar, bordas ou não usa CSS puro. Então, isso foi, digamos assim, que o Vita recebeu isso. Ao invés de ter 60 componentes que têm que ser customizados um a um, 15 que vão trabalhar de cima para baixo nessa edição. Não me atendeu, quero outra coisa. Montei um componente customizado, a seção de CSS adicional continua lá, que também vários usam. Então, é normalmente em cima ou embaixo que o pessoal trabalha. Então, vocês não vão perder esse controle, essa possibilidade de trabalho, de edição, de unir os componentes customizados de vocês com os arquivos de exportação do próprio Universal Theme. E muito mais. Mais de 90 recursos. É muita coisa, pessoal. A gente sabe. Demorou só um pouquinho, né? Para vir do 24.2 para o 26.1. Nós aí não tivemos o 25.1 que muitos pediram, infelizmente. Mas é importante lembrar que o Apex Lang é uma rearquiteturação da aplicação, da plataforma. Então, isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite foram acumulando, que não o que tínhamos da equipe alguém para fazer algo, essa pessoa foi alocada para fazer. Então, diversas funcionalidades vieram. Recomendo muito acessar lá o nosso site para dar uma olhada, para ver o que que vocês acham, para encontrar quais são, o que que foi, o que que mudou, brinquem com a aplicação para conhecer todas essas novidades que apareceram agora. Por último, então, sessão de perguntas. De- Deixa eu ver como é que ficou. 10 minutos exatamente para perguntas e respostas. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos um Q&A, Karina. Ali temos um Q&A. Deixa eu dar uma Sim, olhada. 5 perguntas. Tá. O Vou Júlio começar. perguntou quando será lançado o Apex 26.1 na OCI? Júlio, excelente pergunta, cara. A gente sabe sim que está escrito lá no site que era 5 semanas,
houveram algumas coisas que a equipe não estava confortável em liberar em produção e então eles estão revisando para fazer essa liberação, tá? A ideia é trazer o mais breve possível, mas no momento eu não tenho uma data. O importante agora é que possa ser liberado sem comprometer nenhum dos usuários que atualmente estão utilizando o Apex 24.2 não CI, sem estar falhas de segurança, performance ou qualquer outro conflito que possa prejudicar os nossos clientes. Então, infelizmente, eu não consigo te dar uma data, mas essa é a nossa posição atual. Deixa eu ver. O Anderson perguntou: consigo migrar uma aplicação do Apex Product Build 20.2 para a nova versão usando essas ferramentas de IA? Cara, o passo que eu acredito que tu vai fazer, porque tu não consegue exportar em Apex Lang na versão 20.2, tu consegue exportar em .SQL, mas tu pode atualizar o teu Apex, usa o modo de compatibilidade, revisa tudo, se tá certinho, tá? Então não atualiza a produção antes, primeiro atualiza o desenvolvimento, revisa tudo, garante que tudo está certinho, traz o modo de compatibilidade para o 26.1. E daí sim, tu vai ter a funcionalidade de Apex Lang para fazer para poder trabalhar em cima dele. Existem outros caminhos, como eles não são oficiais, eu tento não entrar muito em detalhes, mas também temos skills, a comunidade já lançou skills para trabalhar com IA em versões inferiores ao 26.1. O Fabiano perguntou qual a extensão usada no VS Code. Fabiano, excelente pergunta, nem me lembro. Ah, deixa eu ver aqui. É o Oracle SQL Developer for VS Code. Esses dois aqui, a IA instalou para mim. Não é que eu programo em Python, tá, turma? Eu não tenho zero conhecimento de Python, mas a IA ama por algum motivo. Mas é esse cara aqui, Oracle SQL Developer for VS Code. Próxima pergunta. É possível migrar do Apex 23.2 para 26 diretamente ou preciso ter um step intermediário? Mesma resposta ali do nosso colega, Fabiano. Tu pode migrar diretamente desde que tu esteja dentro dos requisitos. Eu acredito que vocês estão na. Que eu já sei onde é que é, já sei, Fabiano, parceria, amigo aí. Eu acho que, se eu não me engano, vocês estão no 19. Só dá uma olhadinha, coloca, dá uma pesquisada lá, requisitos Oracle Pix 26.1, para ver se o patch de vocês do banco 19 é o mínimo necessário para a utilização do 26.1, tá? Porque o pessoal fala muito de o 19 ser tá liberado, mas não, tem que olhar qual é o patch. O próprio 26 tem um patch mínimo para poder a utilização. Então, olhem os requisitos, tá, turma? Para ver se bate com o que vocês têm. Mais uma pergunta do Fabiano. Houve alguma quebra de compatibilidade com as versões anteriores do Apex? Bah, agora me pegou, cara. Se está equivalente ao 24.2 andando para trás, eu teria que te responder depois como um adicional. Eu acredito que é mais uma questão de versão do próprio banco e do ORDS, não necessariamente do Apex, tá? Porque versões mais antigas talvez realmente não, mas possa não bater alguma coisa que deu um deprecated, deu alguma inviabilidade pela versão do banco de dados mais do que da plataforma. E, claro, revisar os componentes. Tem componentes que a gente sabe que caíram na 21, caíram na versão 23 do o 23.1 do Apex. Então, eles precisam ser revisados em modo de compatibilidade para garantir, esse componente caiu, esse input date time aqui não está sendo mais utilizado. Ah, o que que eu utilizo? Tem um novo componente de data, daí tem que fazer essa atualização. Tem dentro do Apex, quando tu pega uma aplicação a mais antiga, vai aparecer na direita Upgrade Application. Ele vai te listar algumas coisas que tu precisa, ações que precisam ser tomadas para ficar dentro do correto. Beleza?
Vamos ver. O André, boa tarde. Como fica a questão de rate limit para consumo de ar na aplicação? Tem alguma configuração adicional? Eu vou ser bem sincero, André, eu não entendi bem o rate limit. Seria o número de usuários concorrentes ou eu vou pedir para tu botar um pouquinho mais de detalhe para tentar responder? Seria o número de usuários acessando essa IA ao mesmo tempo ou seria alguma outra coisa? Daí eu tento responder, tá? Obrigado, cara. Desculpa. O Marcelo perguntou, aproveitando a questão da migração, se for export ou import via SQL, é tranquilo, sempre migração. A parte SQL fica igual. O que nós perdemos foi o YAML. O YAML foi substituído pelo Apex Link. Então, a princípio, tu conseguiria trazer essa aplicação. Tu não consegue exportar do 26 e importar, por exemplo, no 24, 23, 22, que era também a mesma limitação que nós tínhamos antes. A versão 26.1 do Apex vai funcionar com Oracle Database ASE 19c. Douglas, essa ali, como eu respondi antes, sim, 19c, tu não vai ter vetorização, as funcionalidades do banco 26 não estão disponíveis na interface do Apex, porque tu está no 19 e a gente reutiliza elas, mas ela está disponível. Se eu não me engano, é 19.18. Tem que revisar, confirma certinho, é a 19.18 do banco 19c que precisa para rodar o 26.1, o Apex 26.1, beleza? Isso aí, Fabiano. Na verdade, o Fabiano não perguntou, ele confirmou a informação ali para mim do 19.18. O João perguntou se vai ficar disponível no YouTube. Sim, sempre depois de um tempo a gente disponibiliza as apresentações no YouTube. Tem esse delayzinho para questão de edição, revisão de todas as informações antes de colocar no ar. Então, o João espera aí umas 2, talvez 3 semanas e o vídeo vai pro ar no YouTube. A chamada de interação e evitar abusos. Boa, André, boa pergunta. Tá, agora eu te entendi melhor. Temos sim, tem alguma coisa sim na questão de agentes, tem handlers de entrada e saída que tu pode fazer a monitoração de consumo, tu consegue ver consumo de tokens, tu consegue monitorar o que que a pessoa está perguntando para IA, então seria, entre aspas, possível pegar o que ela está perguntando de tempos em tempos e validar a importância disso. Dá para salvar com esses handlers a conversa que a pessoa está tendo com a inteligência artificial, e com isso tu pode, em paralelo, por exemplo, criar até um recurso no Authorization Scheme para banir essa pessoa de utilizar a IA. Claro, dá para ter um controle super granular, depende muito do teu esforço. Eu acho que talvez não seja nem tão importante, não estou dizendo que não é importante, validar é extremamente importante. Mas tu consegue ver tudo que está entrando, tudo que está saindo, tomar ações, gravar, flagar ele como alguém que está abusando. Na próxima vez que ele tocar na IA, ele não vai ter acesso a ela. E tu consegue restringir isso pelo Authentication Scheme daí, e tu vai ter todo o monitoramento quando ele dizer, por que que eu não estou acessando? Daí pode dizer, olha, meu amigo, é um chatbot de trabalho, não é para brincadeira, não é para joguinho, não é para tu criar a tua empresa em paralelo aqui, utilizando a IA da empresa. Acho que foram então todas as perguntas. Karina, eu vou passar de volta Hum, para ti então. Maravilha. Ótimas perguntas, né? O pessoal bastante interessado, já percebemos aí que a jornada aí para o IPEX 26.1 já começou. Muito obrigada a todos. A sessão está sendo gravada. Como o Paulo falou, em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link do fórum, para que vocês utilizem então o fórum para compartilhar alguma questão técnica muito específica, tá bom? E aí o time de desenvolvimento vai responder vocês, e aí a gente consegue, inclusive, ajudar a comunidade. Obrigada, Paulo. Excelente apresentação, uma super aula para todos nós. Obrigada a todos. E se você Obrigado, tiver obrigado, aí pessoal. se você tiver um tema para compartilhar com a comunidade, inclusive sobre o 26.1 e o Apex Lang, é só conversar comigo, com o Paulo, a gente combina e você pode estar aqui com a gente nas próximas sessões. Obrigada a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, hein?